Reflexão do dia, 2 Samuel 4. Depois de toda aquela história da perseguição de Saul contra Davi, a história de Saul tem um desfecho, Davi assume o reinado, e este capítulo 4 do segundo livro de Samuel traz um relato um tanto interessante, no momento específico da vida de Davi, quando alguns homens, certamente interessados em agradar o rei, de forma covarde assassinam Isbosete. Querem exterminar a descendência de Saul para mostrar que Davi agora tem caminho aberto, sem inimigos, sem dificuldades, e acreditam que com esta atitude agradarão ao rei Davi. A história chega a demonstrar até de forma cruel, com cores muito vivas, a reação totalmente contrária de Davi. E aqui, sem entrar nos detalhes do modo como Davi se comporta em relação àqueles homens, eu queria destacar o que há de mais interessante. É que, apesar de toda a história e toda a trajetória de Davi, perseguido de forma cruel e injusta por Saul, o mesmo Davi que tivera a oportunidade de matar o rei Saul e não o fizera, preserva esta postura quando muda de posição. Ele agora é rei, ele teria toda a oportunidade, a possibilidade de externar toda a sua vingança. Não é esse seu desejo. Pelo contrário, ele se sente profundamente abatido com a notícia da morte de Saul e de Jonatas. A verdade é que esse Davi, que mais tarde vai honrar Mefibosete, como a história mostra em seguida, ele preserva a atitude de alguém que não foi alterado ou afetado pelo ódio, pela ira, pelo desejo de se vingar. Ele não permite que a amargura crie raiz em seu coração, de tal maneira que o seu grande desejo, sua grande realização fosse exterminar Saul e sua descendência. Pelo contrário, ele deseja honrar a descendência daquele que desejara a sua morte. Não dá para ler essa história sem que a gente se lembre de uma atitude muito semelhante em José do Egito, quando, tendo a oportunidade de se vingar depois do que seus irmãos fizeram contra ele, pelo contrário, proporciona tudo que pode a seus irmãos. Impossível ler essa história sem nos lembrarmos de que, muitos séculos depois, aquele descendente de Davi, que é na verdade o Filho de Deus, quando levado à cruz, sofrendo terrivelmente, simplesmente diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Difícil preservar essa postura de amor quando um sofrimento imenso recai sobre nós, quando uma maldade imensa leva as pessoas a nos ferirem, quando a injustiça é praticada contra nós. Mas a nobreza de gestos como o de José, como de Davi, como de Jesus, precisa ser o nosso modelo e nosso referencial. A amargura nos adoece e nos faz mal. Por isso, na carta aos Hebreus, somos lembrados de que não devemos permitir raiz de amargura em nosso coração. Que a amargura não crie raízes em nosso ser, mas que, para usar as palavras tão facilmente lembradas por nós num momento como este, vençamos o mal com o bem. Aí sim, seremos verdadeiramente saudáveis e curados se alguma doença ainda houver em nosso coração. As emoções serão saudáveis quando nossa vida for movida pelo amor e os nossos atos forem motivados pela generosidade. Amém.